Olá, salve Santa Sara, salve nosso povo cigano, paz e luz para vocês. Estamos, pessoal, aqui hoje para dar continuidade, né? Na verdade, nós hoje vamos finalizar esse passeio que a gente vem fazendo acerca das cartas ciganas. Hoje faltam apenas 7 cartas e a gente vai finalizar nosso oráculo falando sobre essas 7 cartas. Antes, lembrando para vocês que se vocês estão gostando dos nossos vídeos, estão nos acompanhando, não esqueçam de deixar o ok, o joinha, o like de vocês. Não esqueçam de compartilhar, de divulgar nosso trabalho, de divulgar o nosso canal. Vocês que estão gostando dos vídeos que estamos trazendo, vocês que gostam dos ensinamentos ciganos, vocês que gostam da magia natural, nos dê aí essa força que a gente vai continuar trazendo, procurando trazer um material sempre legal para vocês, tá certo? Mas vamos lá dar continuidade, né, a esse passeio pelas cartas ciganas. Vamos finalizar hoje. E nós vamos para a carta de número 30. Essa cartinha aqui. Essa carta ela é chamada Os Lírios. Em alguns livros, em alguns autores chamam ela de Os Lírios, né? Tá aqui os lírios. Mas algumas cartas ciganas trazem os rios em vez dos lírios, trazem o nome dos rios na carta 30 e obviamente a figura de um rio. Só que o significado é o mesmo da carta, tá? Muda o desenho, mas o significado é o mesmo. Essa carta, ela fala daquilo que é leve, daquilo que é tranquilo, daquilo que é puro, daqueles sentimentos mais brandos, mais leves que estão dentro da gente, de pequenas coisas que às vezes a gente esquece de olhar, mas que estão ali presentes, da simplicidade da vida. Quando ela aparece numa consulta, geralmente ela está dando um puxãozinho de orelha, né, na pessoa que está se consultando para dizer, olha, valoriza aquilo que você tem, não reclama tanto, você tem coisas legais em volta de você também. Então valorize esses momentos que você tem também dentro de casa, de compartilhamento com a família, de paz. Valoriza isso, valoriza as pequenas coisas. Mas é uma carta muito leve. A interpretação dela sempre é uma carta muito leve, falando das coisas simples, que no fundo, né, são as mais importantes da vida. A carta 31. O Sol, né, gente? O Sol. Essa é a carta que representa a força, o poder masculino, o Sol. Essa carta, ela fala sobre brilho, sobre ganhos, ela fala sobre o poder do mando, de comandar. Sempre quando essa carta aparece numa consulta, ela vem muitas vezes predizendo que a pessoa está perto de alcançar um objetivo, de alcançar destaque, de posição na sua vida profissional, muitas vezes de alcançar um cargo de mando, um cargo de chefia. O que essa carta muitas vezes também, vamos dizer assim, nos alerta e pede um pouquinho de atenção, é para que a pessoa não deixe que o excesso de vaidade suba a cabeça. Às vezes a pessoa não sabe lidar, né, com tanto brilho, a pessoa não sabe lidar com tanto destaque e acaba às vezes se tornando uma pessoa arrogante, às vezes até um tirano. Então essa carta muitas vezes também diz, olha, cuidado, você está numa posição acima e tal, mas usa isso com bom senso, usa isso com sabedoria. Mas a carta do Sol, ela é sempre uma carta positiva. Ela é uma carta que está falando de ganhos, de prestígio, ela está falando de ascensão. Então, ela é uma carta também sempre muito positiva. A carta 32, né? A Lua. Falamos do Sol, agora temos aqui a carta da Lua. A Lua, sempre tão reverenciada pelo povo cigano, geralmente em alguns autores tem ela que é uma lua cheia, ó. Há alguns oráculos ciganos onde ela é uma lua crescente. Mas tanto a lua cheia como a lua crescente são reverenciadas pelo povo cigano. As grandes festas, os rituais, as celebrações, os casamentos, geralmente feitos sobre uma lua cheia ou sobre uma lua crescente. São feitos sobre uma lua cheia ou sobre uma lua crescente, sempre, né, tudo em volta de uma fogueira.
E a lua cheia, para quem também pratica, né, a magia natural, sabe que ela é o esplendor da deusa. A lua representa a deusa no céu. Então ela é a face, vamos dizer, áurea, né, da deusa no seu esplendor de mulher, de feminilidade, de mãe, a lua mãe, né, a deusa mãe. Então a lua cheia, ela é a força do poder feminino, poder de sedução. Então essa carta, ela fala não só dessa força, desse poder feminino, mas ela fala também dos mistérios, daquilo que está oculto, daquilo que está em segredo. Essa carta, numa consulta, dependendo dos questionamentos, das perguntas, ela pode estar respondendo, representando a chegada de filhos, uma gravidez, anunciando uma gravidez. Ela pode também estar falando, estar anunciando que tem algo oculto. Às vezes, quando ela aparece numa consulta, olha, presta atenção. Algum segredo pode ser revelado, algum segredo teu pode ser revelado. Ou tem alguma coisa oculta a você que você não sabe. Fica atento para ver se você percebe, descobre o que é. Alguém está te encobrindo alguma coisa, tentando te esconder alguma coisa. Então essa carta é a carta dos mistérios também, é a carta daquilo que está oculto, aquilo que ainda não se revelou e que está por se revelar. A carta 33, a chave. Essa é uma carta muito interessante, né? Eu digo que a maioria das cartas, elas são neutras, porque elas dependem, como eu já falei aqui, de quem está ao lado, da pergunta, enfim. Mas a chave, ela é super, porque essa carta, a chave, ela tanto abre como fecha portas, depende da sua atitude. Então, quando ela aparece, preste atenção ao que foi perguntado. Ela tanto pode estar indicando que uma porta está se abrindo, que você com suas atitudes está abrindo uma porta, como ela pode estar indicando que você também com suas atitudes pode estar fechando uma porta. Ela também muitas vezes está ligada ao poder de decisão, abrir e fechar, ao livre-arbítrio. Essa carta também pode estar ligada ao livre-arbítrio, ao seu poder de escolher, de decisão, qual é a porta que você quer abrir, né? Então ela é uma carta neutra, como a grande maioria das cartas são, e ela vai depender muito do que você perguntou e daquilo que está ao lado dela. Carta 34. Os peixes. Essa é a carta que está ligada ao dinheiro, à prosperidade. Os peixes são símbolo da prosperidade, né? A gente vê e lembra, né, o símbolo cristão de prosperidade, a multiplicação dos peixes. Então, os peixes, ele é um símbolo de prosperidade. Então, também, dependendo do que você perguntou, da situação que você está vendo, pode ser a chegada de um dinheiro, a abundância chegando para você, mas também dependendo do que está ao lado, do que você está perguntando, pode significar para você ter cuidado, né? Ter cuidado com seus bens, com suas coisas materiais, com seu dinheiro. A carta 35. A âncora. A âncora é a segurança. Um navio ancorado no porto é um navio que está seguro. Então essa carta representa a segurança. Quando ela aparece numa pergunta, ela mostra de uma visão assim geral que a situação está sob controle, está segura. Mas também, dependendo da situação e daquilo que foi perguntado, a âncora pode significar que você, que é consulente, está aprendendo muito uma situação, está amarrando muito uma coisa, está aprendendo aquilo em excesso. E às vezes na vida a gente precisa abrir mão, soltar um pouco as coisas para que elas aconteçam, né? A âncora às vezes pode se tornar um peso se a gente prende demais. Ela pode também simbolizar que você está o tempo todo ali segurando as situações, tentando ser uma âncora da família, dos amigos, e isso está lhe sobrecarregando. E você está deixando muitas vezes de se cuidar porque está tão preocupado em segurar tudo à sua volta, em controlar tudo. Então solta, relaxa mais. Em algumas situações ela pode também estar querendo te dizer isso. E a última carta do nosso oráculo. Essa é uma carta bem controversa também, tá, gente? A cruz. Em alguns oráculos, em alguns autores, ela tem o nome de a vitória. Em outros, eu já vi essa carta com o nome de o sacrifício.
E aí a gente tem que olhar bem os símbolos e conhecer os símbolos quando a gente abre oráculos que tem símbolos, principalmente que tem símbolos religiosos, e saber o que aquele símbolo significa dentro daquela religião. A cruz, né, dentro do cristianismo, ela é sim um símbolo de sacrifício, mas ela também é um símbolo de redenção e de vitória. Foi através da cruz, da crucificação, que Jesus venceu a morte, alcançou, né, e nos mostrou, né, o caminho da vitória sobre a morte, da transmutação para uma vida maior. Então, gente, essa carta daqui eu a coloco no seguinte sentido: ela é uma vitória sim, mas é aquela vitória que você alcança através de algum esforço, de algum sacrifício. É a vitória que não vem fácil. É a vitória que você soa para conseguir, que você luta, que você não desiste no meio do caminho, que você tem que manter a sua perseverança e a sua fé para você chegar nela, para você poder conseguir. Ela não deixa de não ser. Alguns autores dizem assim, essa carta ela tem o poder de derrubar qualquer carta negativa. Eu também a leio assim, porque pelo símbolo que ela traz, representa pela força, né, da cruz que ela traz nela, por toda a sua simbologia. Quando ela aparece, ela é uma carta negativa, eu digo, olha, vai ser difícil, mas você vai vencer. Porque essa carta ela suplanta, né? Ela tem essa força. Ela é uma vitória sim, para mim ela é uma vitória, ainda que com esforço, com sacrifício, ela é uma vitória. A última carta do nosso baralho cigano, das nossas cartas ciganas, é a cruz. E com isso, gente, nós concluímos esse nosso passeio nas 36 cartas ciganas, dos oráculos ciganos, que todos eles têm 36. Chamem baralho, chamem tarô, o que for, todas vão ser cigano, tem sempre 36. As figuras vão ser sempre essas, variando uma ou outra, mas o significado vai ser sempre esse, tá? Mas como eu lembrei para você esse tempo todo, para ler uma carta você não pode ter só ela isoladamente. Você tem que olhar a figura, você tem que ver o contexto do que foi perguntado, você tem que prestar atenção naquilo que a rodeia, no que está ao lado daquelas cartas, para você poder dar uma resposta, tá bom? É esse o conselho que eu sempre dou aos meus alunos quando eu dou os meus cursos de cartas, quando eu dou os meus cursos de tarô. Que se Deus quiser, para o ano, com tudo isso mais calmo, com essa pandemia, se Deus quiser, já amenizada, com muita gente já vacinada, se Deus quiser, para o ano a gente deverá retomar os nossos cursos, as nossas aulas, né? Dar os nossos cursos de cartas ciganas, de tarô, de tudo. E quem sabe, né, não venha para o ano a novidade aí de também um curso de cartas online para o pessoal mais distante, para o pessoal que não é aqui da cidade, que não é daqui de Recife, possa também, né, fazer um curso online. Quem sabe, é um projeto que está aí no forno, está aí sendo trabalhado, quem sabe para o ano esse projeto também não chega para a gente, né? Então, pessoal, por hoje é só. Gratidão para todo mundo. Que Santa Sara, que a Cigana Zoraia nos ilumine, nos abençoe. Paz e luz para todos vocês. E eu vou voltar aqui com outros assuntos, com outros temas para vocês. Se quiserem sugerir algum tema, fiquem à vontade, podem postar aí nos comentários que eu vou procurar estudar e trazer esse tema para vocês, tá certo? Muita luz e muita paz para todos nós.